Boa noite, Prof. Lucas Matemática Fire aqui com vocês. Hoje, função quadrática, um exercício sobre função quadrática. F de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a deve ser diferente de zero. O a deve ser diferente de zero. Porque se o a for zero, multiplica por x quadrado, cancela o x quadrado. Teremos somente bx mais c. Se nós tivermos bx mais c, f de x é igual a bx mais c, teremos uma função do primeiro grau. E aqui é do segundo grau. Então o a deve ser diferente de zero. Certo? Coeficientes da nossa função a, b e c. Exemplo. Função f de x é igual a 3x quadrado mais 2x mais 5. Primeira coisa, saber quais são os coeficientes a, b e c da nossa função. O a acompanha o x quadrado, o que está acompanhando o x quadrado é o 3. O b acompanha o termo x, o que está acompanhando o termo x é o 2. E o coeficiente c é o termo independente, que vai estar sozinho. Aqui é o 5. Então aqui temos o a, o b e o c desta função. Outro exemplo de função, poderemos escrever y é igual a menos x quadrado mais 3. O y também pode ser escrito, a f de x pode ser escrito como y igual a menos x quadrado mais 3, certo? E aqui, os coeficientes da nossa equação será o a, que acompanha o x quadrado, só tem somente assim, menos x quadrado, então aqui é 1. Então o a é menos 1. O b é o termo que acompanha o x. Não apareceu nenhum termo acompanhando o x, professor. Então o b é 0. Não apareceu, o b é 0. E o coeficiente c, que é o termo independente, aqui é 3, certo? Então, neste outro exemplo, também temos os coeficientes da nossa equação. Outro exemplo, f de x é igual a 2x quadrado mais 5x, certo? Quais são os coeficientes? O a, nesta função, que acompanha o x quadrado é o 2, o b, que acompanha o x, que está acompanhando ou multiplicando o x aqui é o 5, e o c, que é o termo independente, e o c? O c não apareceu, então o c é igual a 0, certo? Alguns exemplos. E aí nós vamos resolver este exercício. Determine o valor de m para que a função f de x igual a 4x quadrado menos 4x menos m tenha zero real duplo. O que é isso, professor? Tenha zero real duplo. Ou seja, as raízes da função x1 e x2 devem ser iguais. Para as nossas raízes da função ser iguais, temos que ter um delta igual a zero. Quando nós temos o delta igual a zero, o que é o delta? Delta, que é o discriminante, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Beleza? Então, para que isso aconteça, o m tenha zero real duplo, precisamos ter o delta igual a zero. Vamos escrever isso. Apagar aqui os exemplos. Temos que ter o delta igual a zero. Beleza? Se o delta é igual a zero, o que é o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Beleza? Então, se o delta é igual a zero aqui, para ter um m que tenha zero real duplo, ou seja, raízes iguais, vamos escrever delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c tem que ser igual a zero. E aí vamos resolver agora. Primeiro, encontrar os coeficientes da nossa função, o a, o b e o c. O a, que acompanha o x quadrado, é o 3. O b, que acompanha o x, ou seja, multiplica o x aqui, o b vezes x, então o que está multiplicando o x é o 2. E o termo independente, que é o c, que está sozinho, o c, é 5. Beleza? Então aqui nós já temos os coeficientes a, b e c. Agora vamos resolver. B ao quadrado, olha aqui o b. O b é 2.
2x, né? O b acompanha o x, então o b é 2. Então aqui é 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, quanto que é o a? O a é 3. Vezes o coeficiente c. Quanto que é o coeficiente c? Só um minutinho. Vamos apagar este exemplo aqui. Que o professor está pegando este exemplo aqui. O exemplo não é este exemplo, apaguei. É a função f de x igual a 4x quadrado menos 4x menos m. Então vamos escrever os coeficientes dessa função do exercício. 4x quadrado menos 4x menos m. O a é igual o que acompanha o x quadrado, que é o 4. O b é igual menos 4x, que está acompanhando o x é o b, ó. Então o b é menos 4. E o coeficiente c, que é o termo independente, que está sozinho aqui, qual que é? É o menos m. Então vamos escrever aqui o menos m, certo? Então c é menos m. Agora nós temos os coeficientes da nossa função verdadeira aqui do exercício. Beleza? Então vamos lá resolver. B ao quadrado, o b é menos 4, parêntese, menos 4 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o coeficiente a, quanto que é o coeficiente a? É 4. Vezes o coeficiente c, é menos m, então coloca no parêntese, menos m, que é igual a 0. Beleza? Agora vamos resolver aqui a potência, 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes m, 16m, que é igual a 0. Certo? Agora vamos pegar esse 16 que é positivo e jogar para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então vamos ter 16m, que é igual a 0, que já está aqui, mais 16 passou para lá, ficou menos. Então 16m é igual a menos 16. Agora o m está multiplicando aqui, ó, 16 está multiplicando o m. Passa para o outro lado dividindo. M é igual a menos 16 dividido por 16. Então o m tem que ser igual, menos com mais é menos, 16 dividido por 16 é 1. Então o m deve ser igual a menos 1, certo? Qual determina o valor de m para que a função f de x, que é 4x quadrado menos 4x menos m, tenha zero real duplo. Para ter um zero real duplo, duas raízes iguais, o m aqui deve ser menos 1, certo? Beleza, meu aluno? Se você gostou dessa e de tantas outras aulas, se inscreva no canal do Prof. Lucas Matemática Fire, se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas. Um forte abraço e até a próxima!